sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É um momento especial para nós. Meu nome é Jorge Zubelli, eu sou professor aqui do IMPA e eu vou ter o prazer de apresentar o Dan Resnick. Antes de apresentar, eu vou fazer alguns comentários sobre a carreira, a trajetória dele. O Dan ele fez o seu doutorado no Departamento de Ciência da Computação na Universidade da Califórnia, em Berkeley, em 2001, né, Dan? Uhum. E, após isso, ele trabalhou um tempo na Siemens, depois teve na Microsoft, teve uma empresa de energia solar. Ele é um dos raros exemplos de pessoas que conseguem juntar ciência, tecnologia e inovação numa figura só. Ele, que é muito bem-vindo, ele vai falar para a gente sobre um tópico extremamente interessante. Eu vou deixar ele falar mais, são os bilhares elípticos. São sistemas integráveis, coisa que, na minha juventude, eu me interessei muito. Estou um pouco afastado dessa área, mas é um tópico fascinante, está na raiz de muitos problemas da matemática pura e da matemática aplicada. Ele vai contar para a gente, então, sobre experimentos extremamente interessantes que ele tem feito, computacionais, que, por sua vez, têm um impacto em resultados matemáticos precisos, rigorosos. Ele foi convidado, inclusive, junto com o Jair Koehler e com o Ronaldo Garcia, para escrever um paper sobre esse tópico no Mathematical Intelligencer, pelo Tabachnikov. E é um tópico extremamente interessante, essa ideia de usar o computador, a ciência da computação, para inferir ou intuir resultados matemáticos, ou até mesmo prová-los, em algum caso, em situações que não há dúvida que o resultado vale. Então, sem mais delongas, é um grande prazer de ter aqui com a gente Dan Resnick. Dan, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Então, como o caro amigo Jorge Zubelli acabou de falar, eu não sou uma pessoa da matemática, eu sou uma pessoa da engenharia da computação, mas a geometria é uma paixão e eu estava pensando numa maneira de descrever o que aconteceu nos últimos meses. Isso aí foi um hobby de fim de semana e que a gente perdeu o controle sobre ele ficou maior do que a gente imaginava. Então, somos eu, Jair e Ronaldo, que estão sentados aqui na frente, professores de matemática que me mentorizaram nisso. Sou muito grato aí pela assistência de vocês. A gente acabou produzindo resultados interessantes, além de bastante bonitos, ligados a triângulos e bilhares. Eu coloquei a palavra aventuras ali porque, na verdade, a gente não tinha um caminho muito definido, né, para onde a gente estava indo. Então, vocês vão ver, isso aqui vai ser uma coisa mais informal. Então, vamos lá. O que vocês estão vendo aqui foi a maneira que eu entrei nesse campo. O professor Zubelli falou que eu tinha trabalhado nos Estados Unidos na área de energia solar. Especificamente, eu estava trabalhando com tracejamento de raios no desenho de refletores, né? Então, se você tenta desenhar refletores que vão capturar ou concentrar a energia solar, você tem um pouco de geometria ligada a reflexões, etc. Então, vocês estão vendo ali uma animaçãozinha que eu fiz. Isso já tem mais de, talvez tenha uns 10 anos, tá? Então, vocês estão vendo ali um refletor que é quase parabólico, por isso vocês estão vendo uma aberração ali perto do foco. Você não tem aquela propriedade da parábola onde tudo fica refletido no foco. Vocês estão vendo do lado direito um refletor também esférico, onde os raios não estão descendo paralelamente ao eixo da parábola. Então, você tem essa dispersão também. Então, a gente estava muito interessado nessa área na época. E aí, volta 8 anos para 2011, eu tinha acabado de voltar do Brasil, depois daquele trabalho, e ainda estava com aquilo na cabeça. E tive o prazer de conhecer o professor Jair Koehler, do UFRJ. Na época você estava na FGV, eu creio. E eu comecei a fazer perguntas soltas. O que acontece se, em vez de eu estar projetando raios numa parábola, eu estivesse projetando raios dentro de um espaço contido, tipo uma elipse, certo? Quais são as propriedades? Na parábola, o feixe bate e vai embora. Na elipse, ele não tem para onde ir, se a elipse for espelhada. Então, foi aí que eu fiquei sabendo, através do Jair, que havia todo esse campo de estudo na matemática chamada bilhares, né? Então, vocês estão vendo ali um bilhar normal à esquerda e um bilhar que existe isso. Tem pessoas que, na verdade, constroem bilhares de forma elíptica. Uma coisa bacana do bilhar elíptico é que você pode não saber jogar bilhar, basta você colocar a bola vermelha no
no ponto A ali, que é o outro foco da elipse, se você jogar aquela bola para qualquer lado, ela vai cair no buraco que está no outro foco, né? Então, isso é uma propriedade bacana. Bom, qual é a regra mais básica que é suficiente para eu fazer todo aquele trabalho de Ray Tracing que vocês viram no primeiro slide? A regra de reflexão, tá? O que é uma reflexão matematicamente falando? Você tem uma massa, tá, que vai colidir contra uma borda e ela vai continuar com o mesmo modo de velocidade e vai refletir simetricamente com respeito ao normal daquela borda, tá? E tem essa fórmula matemática aí bem tranquila que é usada em todas essas simulações. Vocês estão vendo ali pontilhado verde a tangente à borda. Vocês estão vendo que ela divide o ângulo com a normal em tetas simétricos. Perfeito. Quando você injeta, isso aí foi meu primeiro experimento em 2011, quando você injeta um raio luminoso, ou se você pensar nisso como se fosse uma massa que está colidindo dentro de uma elipse elasticamente, ou seja, não tem perda por atrito, ela vai executar caminhos, em geral, desorganizados, tá? Então, por exemplo, ali você está vendo aquela setinha vermelha, posso apertar aqui, né? Você está vendo essa setinha vermelha aqui? Essa aqui é a direção de injeção de um primeiro raio. Esse primeiro raio, ele vai bater na borda dessa elipse aqui, isso aqui é a borda da elipse, vai colidir e vai continuar. Vai continuar, vai continuar, vai continuar. Tem uma propriedade muito interessante chamada cáustica. Esses raios nunca vão penetrar para dentro, para o interior dessa elipse virtual, que ela não existe. Mas, geometricamente, eles vão ficar fora dessa elipse. Por outro lado, se a injeção desse primeiro raio... Alguém consegue determinar qual a diferença dos dois? Oi? Então, nesse segundo caso aqui, eu estou passando entre os focos. Se o raio que eu injetar passa entre os focos, você vai ter esse tipo de dispersão, de reflexões internas. A gente chama essas curvas aqui de cáusticas, tá? Eu acho que isso vem do grego, que quer dizer calor. Você está tendo uma densidade, se isso aqui fosse um raio luminoso, você está tendo mais densidade de raios luminosos nessa área aqui, nessa elipse. E você está tendo uma densidade ao longo de uma cáustica hiperbólica. Então você tem esses dois fenômenos, tá? Muito bacana. Alguém quer fazer um comentário sobre isso? O que é isso? Quem consegue relacionar isso com alguma coisa que a gente acabou de falar? Alguém quer arriscar? Algum outro comentário? Transforma. Cáustica. Cáustica. Quem falou cáustica? Professor. Então, a gente está olhando aqui para fenômenos que a gente vê todo dia, mas eles são também conhecidos, dos físicos, por cáusticas, tá? Se eu tiver um feixe luminoso que bate num copo d'água, ele vai projetar, próxima vez que vocês forem tomar água, deem uma olhadinha no que está acontecendo aqui, ok? Isso aqui se chama cáusticas. Só água? Perdão? Só água. Só água. Vodka, tudo. Isso tem a ver com refração, tem a ver com... Exatamente. Mas aí, quando você está numa piscina, você também vê essas curvinhas aqui, pouca gente já pensou que isso é um fenômeno físico que também é conhecido pelo nome de cáustica. Tá? Bacana. Bom, vamos trocar um pouquinho de marcha aqui. O que acontece? O título da palestra é Aventuras com Triângulos Dentro de Bilhares. Então, vamos falar um pouquinho de triângulos. Triângulos é uma coisa que a gente vê no colégio. Basicamente, como a gente está muito ligado a normais de borda, tá? E os feixes vão ser refletidos simetricamente, um objeto bem próximo aqui é o incentro. O incentro é o seguinte: quando eu tenho um triângulo e eu divido os ângulos desse triângulo e calculo as bissetrizes, o encontro das bissetrizes se chama incentro. Tá? Eu deveria falar um pouquinho por que eu estou interessado em triângulos, e eu vou mostrar um vídeo. O segundo experimento que eu fiz foi o seguinte: sabendo que nós temos essa distribuição desorganizada quando você tem um feixe que entra no bilhar de uma maneira genérica, o que acontece se eu consigo achar uma determinada direção que vai organizar essa trajetória? Tá? E a trajetória mais simples e organizada é a do triângulo. Então, é possível você injetar um feixe, vamos começar aqui de P1, injetar um raio luminoso no bilhar
e você encontrar uma determinada posição e uma determinada direção onde essa trajetória ela vai fechar. Em vez de ela ficar totalmente... Em vez de ela encher o espaço, ela vai resultar numa trajetória mais primitiva. Por exemplo, um triângulo. Vocês vão ver nos outros slides que a gente pode ter triângulos, quadrângulos, pentágonos e assim por diante. Mas a gente começou os experimentos com isso aqui. E eu estava muito interessado em entender quais triângulos eram órbitas. Uma órbita é uma trajetória que se fecha, porque ela vai continuar. Vai continuar, vai continuar, vai continuar. Então, esse é o momento que eu quero mostrar para vocês um primeiro experimento. Então, eu devo dizer também que eu, como pessoa da área de informática, eu acabei me apoiando muito num sistema chamado Matemática, para fazer muitas dessas simulações. Então, o que vocês estão vendo aqui é um arquivo que eu exportei do Matemática, só para ilustrar um pouquinho como que funciona essa geometria. Tá? Então, o que nós estamos vendo aqui é um raio que eu estou injetando nessa elipse, e eu posso escolher o ponto de saída desse raio. Posso escolher o ponto de saída, tá? E dependendo do ponto de saída que eu escolher, vamos dizer que seja esse aqui, eu posso também escolher o ângulo de saída. Eu posso escolher esse ângulo de saída. O que eu quero saber é, dado uma determinada escolha, o que vai acontecer se eu começar a refletir dentro da elipse. O que vai acontecer se eu colocar aqui, por exemplo, 100 raios, 100 reflexões? Eu vou ter isso. O que vai acontecer se eu, em vez de eu injetar o primeiro raio entre os focos, eu injetar ele fora dos focos, dessa maneira, e eu começar a avançar aqui o número de reflexões? Repara que todas essas reflexões estão caindo fora do eixo entre os focos. E se eu levar isso a 100, por exemplo, eu vou ter aquela outra cáustica. Ou seja, eu posso ir dessa cáustica para essa outra cáustica. Perfeito? A questão é, esses raios estão sempre desorganizados assim? Não, a resposta é não. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou voltar para 0. Eu vou mostrar para vocês umas cáusticas especiais. Essas elipses aqui, que estão bem clarinhas, elas se chamam cáusticas confocais. É uma família de cáusticas, tá? E cada uma delas é especial. No seguinte sentido, aquela mais interna ali, aquela verdinha mais interna, é a cáustica do n igual a 3. Se o meu primeiro raio for disparado de tal maneira que eu estou tangente àquela primeira cáustica, olha o que vai acontecer. Vocês estão vendo que eu estou tangente ali à primeira cáustica. Ups! Fechei. E se eu continuar aqui? Eu fico dentro da órbita. Eu não vou para nenhum lugar. E se eu mexer o T, que é o meu ponto de partida? Eu não saio desse sistema. Vamos usar agora uma outra cáustica aqui, essa segunda. Está vendo a segunda aqui? Essa verdinha aqui. Vamos mirar na verdinha. Opa! Vamos mirar na terceira verdinha. Então, isso aqui é uma propriedade maravilhosa das elipses, tá? Desse sistema de reflexões da elipse, que se você encontrar uma trajetória fechada, que não seja aquelas desorganizadas, essa trajetória ela vai ter uma cáustica internamente tangente à trajetória, e toda aquela família vai ser tangente à mesma cáustica. E essa cáustica, que é uma elipse, ela é confocal com bilhar. Confocal quer dizer que ela tem os focos estão no mesmo local. Ok? Então, nós temos um feixe de cáusticas, um feixe de elipses confocais que geram todas essas órbitas, que eu estou chamando de órbitas, que são trajetórias organizadas, poligonais. Tá? Bom, eu quis mostrar isso para vocês porque, claro, uma figura vale 1000 palavras, mas eu também queria aproveitar para dizer que tudo que eu fiz, todos os applets que eu fiz aqui estão disponíveis no webpage que eu vou mostrar no fim da palestra. Então, se vocês quiserem interagir com qualquer um desses experimentos, está tudo disponível.
Então, deixa eu falar um pouquinho sobre esse vídeo para vocês. 2011, estou sentado com o professor Jair, tomando um açaí, e a gente teve a ideia de fazer isso. Temos uma elipse, sabemos calcular triângulos, família de triângulos, n igual a 3, tá? O que vai acontecer com alguma coisa que eu lembro da escola do triângulo? O que eu lembrava da escola? Que o triângulo tem um baricentro, um incentro, um circuncentro, um ortocentro, etc. Como eu estava trabalhando com elipses, as elipses envolvem essas bissetrizes, a coisa mais natural que você faz é o seguinte: o que vai acontecer com o encontro das bissetrizes? Porque aqueles bounces ali, aquelas reflexões estão acontecendo em torno das bissetrizes. Então, achei o ponto mais natural da gente pesquisar qual era o locus desses incentros, do incentro de uma órbita n igual a 3, sobre a família inteira. Então, o que você está vendo aqui é o locus. O que você está vendo aqui, posso usar isso aqui? Isso aqui é o locus desse pontinho verde aqui. Esse pontinho verde nada mais é que o encontro dessas 3 setinhas, que são as bissetrizes, que, se vocês forem ver, elas também são justamente anormal à elipse. Certo? Eu achei isso aí até divertido, mas eu nunca achei que isso fosse ter qualquer tipo de uso matemático ou interesse. Eu achei bonitinho que aquele ponto verde está seguindo uma elipse, né? E eu estou dentro dessa família de órbitas n igual a 3. Bacana. Bom, deixa eu falar para vocês um pouco desse fenômeno, porque ele vai aparecer na palestra algumas vezes, tá? Para a família de órbitas n igual a 4, quadrângulos, tá? É fato que todos os quadrângulos que são órbitas das elipses são paralelogramos. Os triângulos não, eles podem ser escalenos, etc. Tá? Mas as órbitas quadrangulares, elas são sempre paralelogramos. Vocês estão vendo aquele carinha azul ali, ele é um paralelogramo da elipse, inscrito na elipse. Esse matemático do século XVIII, Gaspar Monge... Oi? Isso, ele é o inventor da geometria descritiva, exatamente. Ele viveu no século XVIII e ele foi um contribuidor bastante sofisticado, bastante diverso para a matemática, mas uma das coisas que ele descobriu é que, se eu tiver um paralelogramo e eu calcular aquele retângulo ali verde, tá, que é como se eu juntasse as bissetrizes, eu vou obter um retângulo e o locus dos vértices desse retângulo é um círculo. Bom, órbitas podem ser autointersectadas também. Vocês viram já 2 exemplos de polígonos. O triângulo não pode ser autointersectado. O quadrângulo, se ele for um paralelogramo, ele não tem autointersecção. Mas você consegue fazer uma órbita n igual a 4 com autointersecção. Tá? Essas órbitas, o professor Ronaldo gosta de chamá-las de órbita borboleta. Tá? Ela parece com uma borboleta, gravata borboleta. Então, gente, isso aqui é uma órbita, isso aqui é uma família de órbitas, n igual a 4, igual aquelas que vocês viram anteriormente. É mais um membro desse clube. Tá? Agora, olha que interessante. Essa família, como ela passa entre os focos, a cáustica dela não é mais uma elipse. É uma hipérbole. Vocês estão vendo a verdinha ali. Então, esse conceito de você ter uma cáustica elíptica, se você não passa entre os focos, ou uma cáustica hiperbólica, se você passa entre os focos, vale também para as trajetórias periódicas. Isso é uma trajetória periódica. Em que sentido isso é uma trajetória periódica? Se eu começar aqui e eu atirar nessa direção, eu vou simplesmente executar isso aqui para sempre. N igual a 4. Pentagrama, esse aqui é um dos meus favoritos. Tá? Você consegue ter uma trajetória pentagonal, sem autointerseção, ou o pentagrama, que é uma expressão meio tradicional, não é muito matemática, mas é usada em mágica, etc. Mas é basicamente um polígono de 5 lados com 5 autointerseções. Tá? Eu consigo ter uma órbita nessa forma. Então, se eu quiser ver ela, eu volto aqui. Agora, acho que... Ele está aqui embaixo. Olha aí a família de órbitas pentagrâmicas, se essa palavra existe. Tá? Olha que bacana. Ela é toda autointersectada, mas ela nunca passa entre os focos.
Ou seja, a sua cáustica é uma elipse. Essa elipse é diferente da elipse para o n igual a 3, que é diferente da elipse para o n igual a 4. Essas cáusticas que determinam essas famílias são diferentes. Tá? Então, assim, o que eu estou querendo compartilhar com vocês, e eu estou até passando um pouco mais de tempo aqui nessa parte mais exposicional, é para vocês terem uma ideia da riqueza que faz parte desse mundo. Você tem uma elipse e você está tirando um raiozinho de luz. O que está acontecendo ali dentro? Um monte de coisa. E cada um desses objetos é muito especial. E cada família desses objetos é muito especial. Isso aqui é uma família. Está vendo? Todas essas trajetórias, elas fazem parte da mesma família topológica que está aí dentro da elipse. Eu só estou variando, para eu gerar essa simulação, estou variando esse ponto de saída aqui, ó. E eu preciso achar essa tangente. Quando eu acho essa tangente, eu fico na tangência confocal, para sempre. Vamos seguir. Acho que agora eu estou me lembrando dos meus tempos de engenheiro. Bom, gente, tem um resultado fantástico do século XVIII, início do século XIX, de Jean-Victor Poncelet. E o resultado dele precede a isso que eu estou mostrando para vocês, esse fenômeno. Ele descobriu o seguinte, que se eu tiver uma cônica qualquer e uma outra cônica qualquer dentro dessa primeira, na verdade ela nem precisa estar dentro da primeira, mas vamos pensar nesse par de cônicas aqui. Vamos dizer que isso aqui seja um círculo, o círculo é uma elipse, né, degenerada, e dentro desse círculo tem uma outra elipse, essa aqui. Poncelet descobriu o seguinte, ele falou que se você conseguir encontrar um caminho que sai de um ponto dessa elipse externa e é tangente à elipse interna, tá? E você continua a estender esse polígono só por tangência, você não está usando a propriedade de reflexão do bilhar. Está simplesmente usando a tangência. Então, eu vou começar aqui, vamos dizer que a gente quisesse construir esse polígono. Vou começar nesse ponto, vou achar uma... Só tem duas tangentes aqui, elas são óbvias, né? Se eu estou num ponto aqui. Então, vou escolher essa tangente. Construir essa reta, intersectei a própria curva de novo aqui. Aí eu vou olhar para essa velha elipse aqui e vou falar, me dá outra tangente, essa aqui. Vou continuar essa tangente. Aí vou olhar para essa elipse de novo, vou achar essa tangente e vou continuar esse caminho. Tá? O Poncelet descobriu o seguinte, que se eu conseguir achar, dentro dessa construção, um ponto em um determinado ângulo de saída aqui, que dentro dessa construção a trajetória fecha, esse é o ponto mágico. Se essa trajetória fechar, eu conseguir encontrar essa direção de atirar, eu vou ter o mesmo tipo de trajetória em todos os outros pontos desta cônica externa. Ou seja, eu consigo achar uma trajetória da mesma, entre aspas, topologia. Se eu tiver achado um pentagrama, eu consigo achar um outro pentagrama em qualquer outro ponto da borda externa. Isso se chama porisma de Poncelet. Tá? Ou seja, se eu tenho um resultado, todos os outros são válidos. Eu só tenho 2 slides com matemática, na verdade. Tá? Então, só para a gente se lembrar um pouquinho, algebricamente, para não ficar uma coisa muito solta, essa equação que a gente vê da elipse, né, no colégio. Isso aqui é você tirar a derivativa para fazer o gradiente. Né? O gradiente, na verdade, está orientado na direção da normal, o menos gradiente. Né? Então, o gradiente da elipse é esse vetor aqui, x dividido por a ao quadrado, y por b ao quadrado vezes 2. Eu botei um menos 1 ali para ela ficar apontando para dentro. Tudo bem? Ok. Então, esse slide aqui é muito bacana, porque isso é uma propriedade da elipse, especificamente da elipse. É uma constante de movimento, é uma propriedade de conservação da elipse. A elipse conserva uma quantidade chamada momento. Tá? E esse momento ele é dado por uma fórmula extremamente simples, e ela é surpreendente. Até para uma pessoa que está só brincando com essa geometria, se eu injetar um raio V1 num ponto P1, ele vai refletir aqui de acordo com aquela lei de reflexão, certo? Ele vai refletir em torno de um vetor que é paralelo ao gradiente. A gente sabe disso, o gradiente é anormal, certo?
O que a elipse conserva, que o Ferdinand Joachim Stahl chamou de momento, isso aqui se chama integral de Joachim Stahl, tá? É esse matemático alemão do século XIX, muito conhecido no mundo dos bilhares, porque ele criou uma das duas integrais. Você tem duas integrais básicas, uma é que é conservação de energia, a outra é conservação de momento. Então, essa conservação do momento dentro da elipse. Se eu injeto um raio aqui, ele bate em P1, ele vai se refletir simetricamente ao normal, só que se eu fizer o produto interno de V1 com o gradiente, ele vai ser igual em qualquer reflexão. Isso é uma coisa absolutamente surpreendente. Cheguei com um raio aqui, ele refletiu. Faz o cálculo, Dan. V1, produto interno com gradiente. Deu tanto. Produto escalar, né? Isso dá um número. Continua com o raio. Bati em outro ponto P2 que nada tem a ver com P1. Vou calcular o gradiente aqui que nada tem a ver com aquele gradiente. Vou calcular V2, produto escalar com o gradiente. Dá o mesmo número. E assim por diante, essa trajetória não necessariamente necessita ser órbita. Esse sistema simplesmente conserva essa quantidade. Então, ou seja, posso fechar a órbita ou não fechar, eu vou ter essa conservação. Eu fiquei bastante estupefato quando o professor Jair me explicou isso. E, na verdade, isso é equivalente, olha que surpresa, a isso. Geometricamente, se eu desenhar a cáustica, essa condição é equivalente a eu estar sempre tangente à cáustica. Ok? Então, essa condição geométrica, ela se propaga dessa maneira algébrica aí. Ok. Bom, tem uma outra coisa muito bacana ligada a famílias de órbitas dentro de uma elipse. Elas todas têm o mesmo perímetro. Eu fiquei chocado quando medi isso, né? Eu comecei a fazer aquelas simulações. Eu falei, deixa eu medir o perímetro desses triangulinhos aqui. Ele é o mesmo. Está vendo aqui, ó? Isso aqui é o perímetro. Se eu variar essa órbita aqui e rodar ela, eu tiver aqui, vamos dizer que isso aqui é o ângulo T de 0 a 360, onde eu estou colocando esse carinha, estou com uma parametrização aqui, o perímetro fica constante numericamente. E ele é provadamente constante. A razão disso é que esse sistema tem um hamiltoniano integrável. Então, isso é uma consequência da integrabilidade desse sistema. Integrabilidade, de uma maneira leiga, a minha professora Antonieta está onde? Está aqui. A professora Antonieta me explicou que a integrabilidade tem a ver com a sensitividade de um sistema diferencial às condições iniciais. Um sistema muito sensível, ele não é integrável. Quando você consegue calcular para onde ele está indo, positivamente, ele é um sistema integrável. O professor Jair também fala muito para mim isso, que a elipse é a única curva fechada no plano que é integrável. Concorda? Nenhuma outra é. Então, a elipse é um objeto muito especial. Ela é integrável. Ela tem esse hamiltoniano integrável. E uma das consequências é a constância de perímetro. Isso é uma propriedade absolutamente maravilhosa, né? A área já não é constante. Olha aqui, isso aqui é o gráfico da área. Está vendo como ela oscila? A área desse triangulinho não vai ficar constante. Tá, eu quero mostrar para vocês 3 resultados que a gente obteve só para fazer uma conexão com o que o professor Zubelli falou. Vocês já repararam, o meu approach é numérico, é simulacional, é gráfico, é visual, mas com essa experimentação toda que a gente fez, a gente acabou descobrindo coisas que têm valor. Isso foi muito surpreendente. Então, eu quero falar para vocês de 3 coisas. Vai ficar mais claro. A gente já falou um pouquinho de locus, que é o lugar geométrico. Então, a gente já viu o lugar geométrico do incentro, que é aquela elipse. E a gente vai ver outros lugares geométricos, que estão ligados a essas famílias de órbitas em elipses. Tá? Vou falar um pouquinho de um ponto estacionário, que foi uma grande surpresa para mim. E a gente descobriu 2 constantes de movimento. No mundo dessas equações diferenciais, a descoberta de uma constante de movimento não vem tão fácil. Tá? Bom, depois eu vou falar um pouco da minha experimentação, conclusão. Tá, então vamos lá. A gente viu o que é um incentro. Se vocês se lembrarem da escola, de repente vocês vão se lembrar do baricentro, que é o ponto de concorrência das 3 medianas. Vocês vão se lembrar do ortocentro, que é o ponto de concorrência das 3 alturas. O circuncentro, né, você faz essas normais aqui, o ponto médio de cada lado, elas se encontram em um lugar chamado circuncentro, é o círculo circunscrito ao triângulo. Lembra no colégio, compasso, régua, essas coisas todas.
Tem um outro que eu não sei quão frequentemente ele é coberto aqui, mas é o círculo de 9 pontos. É um círculo que passa por vários pontos notáveis aqui, por 9 pontos, foi descoberto pelo Euler, o Euler descobriu que havia um círculo que passava por 6 pontos e o Feuerbach acabou descobrindo 3 outros pontos, então ele virou o círculo de 9 pontos. Ele passa pelas alturas, ele passa pelas medianas, ele passa pelos pontos médios das alturas. 3 mais 3 mais 3 dá 9. É um círculo maravilhoso. Então, esses pontos aqui, esse último não era conhecido dos gregos, mas o incentro, mas esses 3 aqui eram. Ok. Por que eu estou falando disso? Volta para 2011, quando eu fiz aquele primeiro vídeo que vocês viram, triangulinho ali, meio com cores diferentes, vermelho, preto, mal feito, pontinho verde. Eu fiquei sem tocar nesse tema durante 8 anos. Esse ano aqui é 8 anos depois que eu fiz aquele vídeo. No começo desse ano, através do professor Jair, eu fiquei sabendo que 3 ou 4 investigadores, pesquisadores, na Europa e nos Estados Unidos, tinham visto aquele vídeo que eu subi para o YouTube em 2011 e falaram, pô, que bacana, o lugar geométrico do incentro é uma elipse. Vou provar isso. Não é óbvio. Eu pensei que fosse óbvio. Então, primeira pesquisadora, aluna do Etienne Guis, que está agora em Rennes, é a professora Olga Romaskevich, escreveu um paper dizendo Dan Resnick subiu um vídeo para o YouTube em 2011 e eu vou provar que aquilo ali é uma elipse. Pô, achei isso fantástico. Só fui descobrir isso em 2019. Ela escreveu esse paper em 2014. Professor Ronaldo, que está sentado aqui, em 2016, estou correto? Foi a tua primeira publicação? Também descobriu a publicação da Olga, que me citava, e falou, pô, de repente, se o incentro é elíptico, de repente outros pontos notáveis do triângulo vão ser também, circuncentro, papapá. Então ele escreveu um paper provando um monte de coisas, citando a Olga e dizendo que o circuncentro também é elíptico. Olha que bacana. Eu não tinha feito essa simulação ainda. Jovem pesquisador de doutorado em Lyon, no ENS de Lyon, ficou sabendo dessa brincadeira e falou, eu vou provar também que o circuncentro é elíptico usando outros métodos. O professor Ronaldo usou métodos algébricos, ele usou um método chamado complexificação. Tá? Provou também, maravilhoso o paper dele. 2 pesos pesados nos Estados Unidos, professores já mais sênior, professor Sergei Tabachnikov e professor Richard Schwartz. O Tabachnikov está na Penn e o Schwartz está em Brown, tá? Escreveram um paper provando que o baricentro, centroide, é elíptico. E várias outras coisas. Foi um dos resultados, um dos corolários do paper dele. Mas também inspirados por aquele videozinho de 2011, que ninguém dava nada por ele. Ou seja, eu fiquei assim, aí o Jair chegou para mim no começo do ano e falou, Dan, tomando um açaí, né? Eu deveria ter um slide aqui do açaí, mas... Pô, Dan, tá todo mundo mexendo naquele teu vídeo de 2011. E o meu código já tinha sumido, porque o computador que eu tinha feito aquilo tinha queimado. O HD dele tinha queimado. Aí eu até falei para o Jair, o código sumiu, eu não vou conseguir fazer aquilo tão fácil, e não estou podendo agora. Isso foi em janeiro. Antes de eu ir para o próximo, e aí quando bateu maio, eu não sei qual foi o evento que propiciou isso, eu comecei a organizar essas informações, eu fiquei muito satisfeito de saber que tinha 4 pesquisadores, ou 5 na verdade, que tinham mexido com aquele resultado. Eu comecei a organizar as informações num website, no GitHub, distribuir para o Jair, para o pessoal que tinha... Escrevi para eles que eles não me conheciam, falei, eu sou o Dan, fulano e tal, papapá. Aí eu botei uma historieta, olha, em 2011 eu subi um vídeo. Em 2014, professora Olga, aliás, eu chamei ela de Olga, ela não ficou contente, fez essa prova, depois fulano, papapá. Aí, daqui a pouco, chegou uma enxurrada de e-mails para mim, dizendo, não foi bem assim, eu descobri aquilo primeiro do que ele e tal, papapá. Aí eu falei, deixa comigo, eu vou ajeitar tudo direitinho, vou fazer o website ficar bonitinho. E fiz. Só que eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha que eu não conseguia mais fazer aquele vídeo de 2011. Então, sentei um fim de semana e fiz o vídeo. De novo, do zero. Já não tocava no matemática há um bom tempo. E subi o vídeo para o site de novo. E aquilo foi levando um fim de semana para o outro, comecei a ficar curioso e comecei a gerar mais resultados. Tá? Então, uma coisa que eu descobri, eu não sei quantos de vocês conhecem o ETC? Poucas pessoas, né? Tem 2 ou 3. Tem um site chamado Enciclopédia de Centros Triangulares. Encyclopedia of Triangular Centers. Tá? Esse professor Clark Kimberling, tá? Ele é um monstro, tá? Porque o trabalho que ele fez é absolutamente hercúleo.
Absolutamente hercúleo. Eu acabei de falar para vocês sobre 4 centros triangulares. Tá? Ele botou 40 mil no site dele. Então, assim, a parte 1, introdução e centros 1 até o 1000. Impressionante. E o que é um centro triangular, né? Um centro triangular, o incentro, ou o baricentro, ou outros, tá? Eles são descritos normalmente por equações algébricas. Você usa coordenadas trilineares ou baricêntricas. Então, o que ele fez foi listar as coordenadas trilineares ou baricêntricas para 40 mil centros. Eu recomendo vocês darem uma olhada nisso aqui. Muito bacana. Bom, aí, qual foi o meu segundo projeto? Eu quis fazer um vídeo mostrando os resultados desses pesquisadores. Então, o que eu fiz? Eu peguei a família de n igual a 3 e falei, agora em vez de só plotar o x1, que é o que o Kimberlin chama de incentro, que é aquele verdinho que a gente já tinha visto em 2011, eu estou plotando os lossi do baricentro, que é o x2, circuncentro, que é o x3, ortocentro, que é o x4, e círculo de 9 pontos, que é o x5. Todos eles descrevendo elipses maravilhosas. Ou seja, eu simplesmente fiz uma simulação dos resultados que haviam sido provados, tirando o x5, que ainda não foi provado. Se alguém quiser se aventurar, que é o círculo de 9 pontos. Não acredito que seja tão difícil, se vocês olharem para as técnicas que já foram utilizadas nos outros papers. Tá? Vocês estão vendo ali que o x1, perdão, o x2, que é o baricentro, está conectado com uma reta com os outros 4 pontos. Alguém sabe o nome dessa reta? Fale. Reta de Euler, muito bem. Então, isso é uma propriedade dos triângulos, que se você calcular para qualquer triângulo, o único que é chato é o incentro, que foi o primeiro que eu fiz. O incentro é o único que não está nessa reta. Todos os outros 4 vão estar, e muitos outros estão na reta de Euler. Euler descobriu isso no século XVIII. E você verifica isso aqui. Então, assim, eu acho que vocês estão tendo um pouquinho do gosto do que eu andei fazendo. Fui mexendo nisso aí, descobrindo geometria, etc. E fomos andando para frente. Beleza. Alguém já ouviu falar do Mittenpunkt? O mesmo rapaz. Alguém mais? Vocês também. Ok. Olha, esse aqui foi um dos dias talvez mais espantosos da minha vida. Juro para vocês. Aconteceu, acho que em março, já estava lá, depois que eu descobri. Basicamente, eu já tinha feito aquele vídeo do sistema solar, vamos chamar assim, sistema solar, aquela brincadeirinha ali com várias elipses. Aí eu falei, deixa eu pegar os pontos, os primeiros 100 pontos do site ETC, tá? Eu fiz uma raspagem, que quem trabalha com internet, web, sabe o que isso é. Você basicamente puxa o texto e decodifica ali, usando programação, para pegar as equações. Eu não quis fazer isso na mão. São 100 equações, até dá para fazer 100, mas eu fiz isso com um projetinho. Puxei as 100 e falei, deixa eu plotar os 100 primeiros pontos aqui. O Kimberlin, ele usa esse código x1, x2, x3 para os centros, né? Então, os primeiros a gente já decora. Eu sei de x1 até x12, por exemplo, eu sei quem eles são. Mas acima de x12, os nomes começam a ficar mais esotéricos e você prefere lidar com o código do Kimberlin. Então, eu peguei os 100 primeiros centros e falei, vou desenhar um triângulo, que é o triângulo preto ali. Esse triângulo preto aqui, tá? Um triângulo de órbita. Eu não botei o bilhar aqui. Vou desenhar os excentros. Os excentros, basicamente, quando você calcula a bissetriz, tá, de um triângulo, se você calcular a perpendicular à bissetriz e você juntar elas produzem 3 pontos chamados excentros. Aquele triângulo verde se chama o triângulo excentral. Mas, enfim, o que eu fiz? Eu plotei os 100 primeiros pontos de Kimberlin aqui e eu comecei, meio que desesperadamente, a procurar um fenômeno. Eu falei, será que tem algum ponto que gera algo estacionário? Porque tudo está se mexendo ali, né, naquele sistema planetário, ficar tudo se mexendo. Eu queria que tivesse um ponto que não se mexesse. Então, o que eu fiz, de maneira mais caipira possível, eu joguei os pontos na tela, eu tenho uma régua na minha mesa, eu falei, bota a régua aqui, tem algum ponto interessante? Não. Eu estava procurando algo que passasse pela origem. Eu estava procurando intersecções que passassem pela origem, algo interessante. Então, ou seja, se eu botar a régua nesse vértice aqui e botar o outro vértice na origem,
será que tem alguma coisa aqui que eu estou intersectando dinamicamente? Ou seja, se eu variar o triângulo, aquelas linhas de Euler virtuais vão se preservar? É isso que eu estava fazendo aqui, eu não estou mostrando esse efeito todo aqui, tá? Então essa primeira aqui não deu nada. Aí eu fiz uma segunda, também não deu nada. Essa aqui eu estou passando pelo outro vértice aqui, vocês estão vendo? E estou passando por alguns pontos aqui interessantes. E assim por diante. Fiz essa, também não deu certo. Em algum momento, eu simplesmente bati numa pepita de ouro. Qual é essa pepita de ouro? Por sorte, eu havia desenhado os excentros. Está aqui, excentro 1, excentro 2, excentro 3. Isso aqui são os ex-círculos, eu não estou usando eles para nada. Tá? Eu peguei, botei a régua em cima de um excentro e botei o outro ponto da régua numa mediana. A mediana de um lado. Esse cara aqui passou pelo centro. Falei, opa, se eu saio de um excentro e passo pela mediana, eu passo pelo centro do bilhar, o que é isso? Deixa eu rodar esse triângulo e ver se isso se preserva. Se isso é uma constante geométrica. Né? Antes de eu rodar, eu fui para o outro excentro. Botei a régua aqui, botei a régua na mediana, vocês estão vendo um pontinho vermelho aqui? Ela passou pela origem também, do bilhar. Ok? Aí eu descobri que esse ponto se chama Mittelpunkt. Ele não tem nada a ver com bilhar, ele é simplesmente o ponto de concorrência entre retas que saem dos excentros, passam pelas medianas. Elas concorrem num ponto especial do triângulo, que se chama Mittelpunkt. O Kimberlin chama o Mittelpunkt de X9, é o nono da lista dele. Tá? O grande von Nagel, que tem até um ponto triangular X8, chamado ponto de Nagel, tá? Ele foi um grande estudante dos triângulos. Muitos grandes matemáticos até hoje estudam triângulos. Tá? Isso é um terreno extremamente fértil, extremamente complexo. A gente ignora, a gente menospreza, mas tem muita coisa interessante acontecendo na geometria dos triângulos. Ele foi o primeiro que deu esse nome, descobriu essa construção. Se eu pegar as retas que passam pelos excentros e cruzar os pontos médios de cada lado, elas concorrem, e eu vou dar o nome Mittelpunkt, que em alemão quer dizer ponto dos meios. Mittelpunkt. Isso aqui quer dizer meios, com S, tá? Isso aqui é ponto. Ponto das medianas. É o ponto que você gera cruzando as medianas. O que acontece quando você faz isso? E agora eu vou mostrar para vocês. Isso aqui foi o dia que eu chamei o Jair, eu tirei uma foto, porque eu fiquei tão feliz nesse dia. Falei, Jair, vem aqui em casa, ver o que eu descobri aqui. Olha o fenômeno, gente. Eu estou atravessando a família de n igual a 3. Para cada um desses triângulos, eu estou calculando os excentros, conectando eles naquela linha verde pontilhada, se chama o triângulo excentral. Eu estou traçando de cada excentro uma reta que passa pela mediana, onde quer que ela esteja. E a gente já sabe que essas retas são concorrentes, pelo von Nagel. Esse ponto de concorrência se chama Mittelpunkt. O que é absolutamente surpreendente aqui é que esse ponto está estacionado na origem, no centro do bilhar. Ou seja, você tem uma geometria escalena, assimétrica. Isso não deveria estar acontecendo, tá? Mas aconteceu. E aí, claro, nesse momento eu falei, peraí, comecei a mandar e-mails para aquele pessoal, né, que havia reclamado. Isso aqui está acontecendo, gente. Ou isso é óbvio, ou tem alguma coisa que eu não estou entendendo, eu fiz alguma coisa errada. O pessoal, não, pô, isso é muito bacana, eu recebi o professor, o bilharista, Sergei Tabachnikov, mandou um e-mail imediatamente, foi assim, coisa de 5 meses, falou, cara, isso é espetacular, palavra que ele usou, espetacular, não conheço esse resultado, você quer publicar no Math Intelligence, logo depois de botar esse resultado. Aí assim, eu não estava me sentindo preparado para fazer uma publicação matemática e tal, eu falei, olha, deixa eu me organizar aqui, vamos ver. Isso aí tem uns 2 meses que a gente descobriu isso, 2 meses e meio, tá? E aí continuamos as explorações e acabamos gerando, agora a segunda parte, talvez o resultado mais parrudo, matematicamente falando, é esse aqui. Vamos voltar um pouquinho à geometria dos triângulos. Vamos pegar um triângulo aqui preto, tá?
e eu vou desenhar um objeto chamado incírculo desse triângulo. É o círculo que tem 3 pontos de tangência internos a um triângulo. Nós aprendemos isso no colégio. A gente aprende também que esse incírculo tem um raio. Esse raio, às vezes, é chamado de in-raio. Vou desenhar um outro círculo notável, chamado circuncírculo. Esse círculo roxo aqui. Tá? Esse círculo tem um raio Rzão, o outro é Rzinho, verdinho. Esse é Rzão, chamado circunraio. Muito bem. In-raio, circunraio. Vou desenhar também aquele outro círculo maravilhoso chamado círculo de 9 pontos. Ele tem um raio dele, R9. Ok. Aí foi quando eu conheci o professor Ronaldo, ele me perguntou o que eu estava fazendo, tinha visto o resultado do Meeting Punct. Falei, Ronaldo, estou querendo explorar mais propriedades dinâmicas, variar essas órbitas, ver se tem alguma constante, mais algum tipo de invariante. E ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, olha, eu vou plotar aqui de 0 a 2π, como está variando o circunraio, que é o vermelho, o raio do círculo de 9 pontos e o in-raio. Botei esse plot, acho que eu mandei pelo WhatsApp, para o professor Ronaldo. Ele falou, Dan, olha, essa proporcionalidade aqui é conhecida. A gente sabe que o circunraio ele se relaciona ao círculo de 9 pontos e essa relação é constante. A razão deles é constante para qualquer triângulo. Mas essa relação aqui eu não conhecia. E batendo o olho nisso aqui, essas curvas parecem ser proporcionais. Parecem. Aí eu falei, será que são? Aí eu joguei um scatter plot, um plot de dispersão, né? Eu falei, olha, estou variando a órbita, joga num plot de dispersão o Rzão e o Rzinho. E vai variando a razão dos eixos da elipse, para ver se isso é um fenômeno que está ligado a um determinado aspect ratio, ou vários aspect ratios, e qual a razão. Todos eles estavam caindo em retas. Todos eles caíam em retas. Então eu falei, pô, Ronaldo, parece que a gente está descobrindo alguma coisa aqui. Isso é uma constante de movimento. Aí eu comecei a varar as páginas do Math World, que é uma enciclopédia de matemática de geometria, né, básica. Comecei a varar as páginas e a começar a ver um monte de identidades. Eu descobri essa identidade aqui, eu estava pesquisando sobre o in-raio e o circunraio, eu descobri que existe essa identidade para qualquer triângulo. Essa razão é igual a 1 mais a soma dos cossenos de um triângulo. Olha que bacana. Você está ligando o mundo métrico com o mundo angular, de tal maneira. Eu falei, putz, isso aqui não está variando, então isso aqui também não está variando. Ou seja, essa família de triângulos preserva a soma de cossenos. Ela está conservando essa quantidade, que é equivalente a conservar essa quantidade. Elas não são independentes, elas são extremamente dependentes, tá? E aí eu fiz o plot. Eu falei, beleza, vou variar o ângulo de 0 até 360 e vou medir os cossenos. São essas 3 curvas aqui. E vou somá-los. Aquela fórmula lá não está me dizendo que a soma deles é igual ao que eu estou verificando que é constante? Deixa eu somar e ver o que acontece. Eu fiquei estarrecido quando vi essa curva preta. Estarrecido. Falei, não é possível. A soma de cossenos está constante. Beleza. Aí eu mandei um e-mail para o Sergei, lá na Pensilvânia. Está em inglês aqui, eu falei, no dia 6 de maio, né? Hoje é dia 29 de julho, tem pouco tempo isso, né? Olá, Sergei, a razão Rzinho sobre Rzão e a soma de cossenos é constante sobre todas as órbitas. Aí ele respondeu, eu estou resumindo, caro Dan, desculpe desapontá-lo, mas essa identidade, ela se verifica em qualquer triângulo sem a menor relação com bilhares. Ele estava falando da identidade, Rzinho sobre Rzão é 1 mais a soma de cossenos. Eu falei, mas Sergei, nós conhecemos essa identidade. O que eu estou dizendo é que as duas estão constantes. Aí ele falou, oh, I see. Você está dizendo que para uma órbita triangular, a soma de cossenos é uma integral. É uma constante de movimento. Aí ele escreveu aqui, eu fiquei extremamente... Para um cara desse que escreveu o trabalho seminal em bilhares, falar que this is new to me, eu vou dizer, isso foi muito impactante para mim, tá? Isso aí foi
pergunta, eu estou quase terminando. What about n maior do que 3? Que bonitinho, né? N igual a 3 está conservando cossenos. What about n maior do que 3? Aí eu tive uma conversa com o professor Jair, uma noite do dia 29 de maio. Essa foto aqui é de que ano, Jair? Mais ou menos? Tá. Eu liguei para o Jair à noite, ele não estava disponível para o açaí, né? E eu falei, a conversa foi mais ou menos assim. Jair, com n igual a 3, triângulo, r sobre r é constante. Né? A gente verificou isso. Para o n igual a 4, a gente também tem que o r sobre r, ou desculpe, a soma de cossenos aqui é constante. Para o n igual a 4, nós também temos a soma de cossenos constante, porque, como eu falei para vocês, eles são paralelogramos. Então, os ângulos opostos de um paralelogramo são suplementares. Se você somar os cossenos de um paralelogramo, dá 0. Então, a conversa telefônica foi essa. Jair, n igual a 4, soma de cossenos está dando 0. Por inspeção, não preciso fazer conta. Aí eu falei para ele, vem cá, será que para n igual a 5 vai funcionar? O Jair, try it. Né? Aí, naquela mesma noite, era mais ou menos umas 10 horas da noite, eu sentei e joguei o pentágono e fiz a família de pentágonos e mensurei estarrecido. Eu literalmente estava tremendo quando vi o resultado. Fiz as cobrinhas e deu constante. Deu constante, tá? Ou seja, dinamicamente, esse pentágono está conservando a sua soma de cossenos. Pô, Dan, mas como é que nenhum matemático até hoje olhou para a soma de cossenos? Isso é tão óbvio. Né? É uma pergunta válida, mas aparentemente não olharam. Né? Aparentemente não olharam. Aí eu falei, Jair, vou fazer de 3 até 100. Deixa eu ver se conserva. Tudo conserva. Tudo conserva. De 3 até 100. Estou mostrando as cobrinhas aqui de n igual a 4. Vocês estão vendo os ângulos suplementares aqui. Somando a 0, aquela curva preta. Esse é o n igual a 5 do slide anterior. Vocês estão vendo a curva constante aqui negativa. Os cossenos de um pentágono se somam a um valor negativo. E aqui o n igual a 6, que é o hexágono, também somando constante. E aí, eu falei, pô, deixa eu fazer um gráfico que eu vi numa aula de ciência dos dados, que se chama stacked graph. Você pega as quantidades e você soma elas. Então, por exemplo, eu estou pegando aqui, essa primeira aqui, essa cobrinha aqui, é o primeiro cosseno de um pentágono. Se eu jogar em cima dela o segundo cosseno, ela vai fazer isso. O terceiro vai fazer isso, eles vão ficar empilhados, de tal maneira que eles completam esse desenho aqui. Né? Isso aqui é a soma total, que está dando menos 1,5. Aí eu tive essa ideia também de fazer essa brincadeira. Né? Bom, conversa com o Sergei, dia 3 de julho. Ele ficou encucado com isso, porque ele falou, não consigo provar. Ele tentou diversas vezes provar essa propriedade, não conseguiu. Tá? Não é fácil provar essa propriedade. Então ele falou, Dear Dan, Richard Schwartz Richard e eu, temos agora uma prova que a soma do cosseno é constante. Best Sergei. Aí eu escrevi de volta, Wizardry. Vocês são mágicos. A prova dele, nós não vamos ter tempo de cobri-la, mas ela está ligada a alguns conceitos de matemática complexa. Né? Então, o que você está tentando fazer aqui, que você está tentando provar que a soma desses ângulos aqui, cosseno delas é constante. Jair, você gostaria de falar sobre essa prova? Seria legal. A única coisa que eu sei é a mensagem dele, que dizia que ele botou uma curva algébrica em cima da elipse, então virou um objeto que o pessoal de geometria algébrica chama de curva elíptica, que você pode fazer variável complexa em cima disso, pegou a soma de cosseno, escreveu de um jeito que essa função vira uma função complexa, complexificou essa função. E aí, quem já estudou variável complexa sabe, um resultado interessante, que se uma função complexa não tiver polos numa coisa compacta, essa função tem que ser constante. E aí eles fizeram uma mágica para calcular os polos, e eles nunca contaram esse truque, porque ele vem da Rússia. Na Rússia eles não contam os truques. Tá certo? Eles disseram, fizemos lá, somaram lá os resíduos e deu 0. Acabou. Fantástico.
E aí, hoje é dia 29, eu estava preparando os slides para esse evento. Estava organizando, coletando, entendendo. Fizemos uma outra descoberta. Além da soma de cossenos das órbitas estar sendo conservada, o produto dos cossenos do polígono tangente às órbitas é conservado também. Estão vendo ali? Está meio apagado. Produto do cosseno desse polígono tangente aqui é conservado. Então, de novo, mandei para eles, ficaram super interessados em tentar provar. Isso é uma outra propriedade, ela não é óbvia a partir da primeira. Elas estão amarradas, uma depende da outra, eu não creio que elas sejam independentes, mas você provar a segunda propriedade não é tão fácil. Para fechar essa conversa, como que a gente chegou a esses resultados? Tá? Então, basicamente, falei para vocês que eu tenho um ambiente computacional, que eu consigo desenhar várias coisas facilmente. Depois vocês vão ver na minha página com mais detalhe. Esse é um processo usual onde eu vou caçando propriedades. Isso é outro evento onde estou caçando propriedades com círculos, triângulos, etc. Basicamente, o flow de trabalho, o fluxo de trabalho, que acabou virando um fluxo extremamente eficiente, surpreendentemente com o Jair, pessoa muito ocupada, o Ronaldo, super ocupado, dando um curso aqui no colóquio. Eu basicamente fiz o seguinte, eu puxei do ETC usando R as equações dos pontos. Joguei isso para dentro do matemática, que eu escrevi bastante código, e o meu processo de comunicação, estou colocando aqui dois animaizinhos que estão sempre lá do meu lado, que é esse cachorrinho e esse gatinho, mas desse lado aqui, vocês estão vendo o Jair e a nossa comunicação por WhatsApp frequente, minhas pesquisas no Mathworld, gerando vídeos. A gente subiu 70 vídeos para o YouTube. Comecei com 1, agora tem 70. Então, se vocês tiverem interesse, e também publicando uma página. Uma comunicação usual com o Ronaldo. Vamos lá, Dan, vou enviar por pedaços. Brrr. Aí chega no WhatsApp, eu jogo copio e colo para matemática, do WhatsApp, né? Comunicação com o Jair, me manda equações, desenhos bonitos, caprichados, mesma coisa. Último slide para fechar. Gente, qual foi um processo que funcionou para mim para eu fazer essas brincadeiras, tá? Curiosidade, né? Eu tenho um certo apreço estético por esses objetos, eu gosto de ver o que eles estão fazendo. Bastante experimentação para, de certa maneira, saciar essa curiosidade. Sempre que eu faço experimentos, eu estou aprendendo, porque eu não venho da matemática, então isso está me permitindo também aprender. E também, de vez em quando, eu redescubro algo que já é muito antigo, já existia, mas isso não... Às vezes eu erro, né? Mas você pode também, como a gente viu aqui, descobrir coisas novas. Então é isso, pessoal. Obrigado.